Vamos então retomar nossa atividade de língua portuguesa com o estudo aqui da significação das palavras. Vamos corrigir a atividade da última aula e apresentar mais uma atividade. E no final, vamos resolver também umas questões de verbos, né? Vamos dar uma revisada nisso. Então, correção da atividade da aula passada. A significação das palavras. O vocabulário da língua portuguesa é bastante extenso e por isso é comum desconhecermos o significado de palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. Além disso, as palavras podem ter diversos sentidos que só podem ser compreendidos pelo contexto em que elas são usadas. Vamos falar sobre a significação das palavras? Campo de sentidos. Leia as palavras desta nuvem. Temos ali lar, palácio, bangalô, habitação, mansão, sobrado, vivenda, castelo, casa, casebre, morada, palacete, cabana, abrigo, casarão, chalé, morada, domicílio. Que relação você identifica entre as palavras que aparecem nessa nuvem? Vamos ver a resposta. As palavras da nuvem mantêm entre si uma relação de significados, tendo basicamente um mesmo sentido. Todas se referem ao lugar de moradia. Ok? Bem fácil, né? A letra B. Palavras que se relacionam entre si, estabelecendo um conjunto com sentido semelhante, pertencem ao mesmo campo de significados. Quais palavras você colocaria em um campo de significados para meios de transporte? Então, aqui a resposta é pessoal, né? É sugerida essa resposta, por exemplo, aqui. Trem, metrô, ônibus, avião, navio, barco, carro, motocicleta, bicicleta, qualquer meio de transporte, né? Carroça, e assim vai. Número 2. As palavras, quando estão isoladas, têm significado restrito. O que determina seu sentido é o contexto em que elas são usadas e o valor que adquirem nesse momento. Leia esta tira. Bom, vamos explicar aqui rapidamente, né? O contexto é o local onde o momento em que a palavra é utilizada, o momento, a situação em que ela é empregada. Ok? Vamos lá. Já viu a chave do campeonato de beisebol para este ano, Chuck? Meu time joga contra o seu 12 vezes. A gente massacra vocês 2 vezes em abril, acaba com vocês 3 vezes em maio e destrói vocês 1 vez em junho. Matamos vocês 2 vezes em julho, aniquilamos vocês 3 vezes em agosto e baixamos o cacete em vocês 1 vez em setembro. Esta chave está ótima, não está, Chuck? Está maravilhosa. Charles Schultz. Temos aí no estado de São Paulo, publicado em março de 2015. Vamos para as questões. Qual é o assunto de que falam os personagens da tira? Um campeonato esportivo, né? Os grupos, chaves de participantes que devem se enfrentar. Seguinte. Observe o rosto do menino de boné. O que expressa sua face e seus gestos em cada um dos quadrinhos? Suas expressões estão de acordo com as falas da menina? Bom, aqui a resposta não pode ser muito pessoal. A gente tem que entender, numa linguagem não verbal, que expressão o menino apresenta. Então, no primeiro e no segundo, ele expressa a atenção. Apenas o olhar fixo na menina que fala. Ok? No terceiro, ele coloca a mão no queixo e a boca vai numa posição mais de algo que não está muito agradável, né? Então, uma situação de preocupação.
poderia ser apreensão. E no quarto ele expressa insatisfação, a boca já com sinal de tristeza, com um olhar já mais que perdido, e ainda existe a fala nesse quarto quadro, né? Então as expressões estão de acordo com as falas da menina, porque ela está aqui falando que vai derrotá-lo, né? Muitas vezes, em todas as vezes. No segundo e terceiro quadrinhos, a garota usa alguns verbos e expressões que mantêm uma relação de significado entre si. Quais são eles? Então, olha só. Verbos e expressões que mantêm uma relação de significados. Ok? Massacrar, acabar com, destruir, matar, aniquilar, baixar o cacete. Então, no segundo e terceiro quadrinho, ela utiliza esses verbos para simplesmente, resumindo aqui, dizer que vai derrotá-lo, né? Vai derrotar de maneira humilhante, né? Com certa ou com muita facilidade. Letra D. Considerando o contexto da situação em que os personagens se encontram, como pode ser entendido o sentido dessa série de palavras e expressões? O sentido comum é derrotar, ok? Pode-se entender que o time da garota pretende vencer o do amigo todas as vezes que se enfrentarem. E aí não seria uma vitória difícil, não. É uma vitória fácil, né? Aniquilar, massacrar, os verbos empregados aqui, as expressões empregadas denotam isso. Releia as falas que estão no último quadrinho da tira e observe o rosto do menino, em especial os olhos. Qual é o sentido da palavra maravilhosa na fala do personagem e o que ela expressa? Bom, a palavra maravilhosa indica um sentido contrário diante da fala da menina, ou seja, que a chave está ruim, horrível. Nesse sentido, a palavra expressa uma ironia. A ironia é quando você fala algo, mas na verdade está querendo dizer outra coisa, né? O caso dele aqui é que poderia utilizar outras palavras para substituir maravilhosa, né? Vamos ver isso aqui na letra B. A chave está maravilhosa para quem, afinal, né? Que outra palavra, em vez de maravilhosa, o menino poderia ter usado para responder à pergunta feita pela amiga e expressar o que estava sentindo? A chave está maravilhosa para o time da menina, é fato, né? Sugestões para ele seria, está péssima, está catastrófica, está pavorosa, está ruim demais, horrível, né? Seria isso, ok? Bom, vamos continuar estudando aqui, então, a questão da significação das palavras, vendo que é polissemia e homonímia. Uma mesma palavra pode ter significados, diferentes significados, dependendo do contexto em que é empregada. Nos textos a seguir, analise os diferentes sentidos do verbo perder e no caderno associe cada um deles ao seu valor de acordo com o quadro. O verbo perder, por exemplo, pode significar desorientar-se, não encontrar o caminho. Pode significar desperdiçar. Ou pode significar ficar sem algo ou perder a posse. Okay? Então vocês vão olhar nos textos a seguir e analisar qual é o sentido que o verbo perder apresenta. A companhia orienta que, ao encontrar qualquer objeto nos trens, o usuário deve entregá-lo a um funcionário. Quem perdeu algo nos trens ou nas estações pode fazer a consulta indo pessoalmente à Central de Achados e Perdidos, localizada na estação C, linha azul. Rastreamento. O sistema informatizado permite rastrear e consultar de qualquer estação o item extraviado. Temos aqui já marcado o verbo perder, né, na forma aí do pretérito perfeito, né, perdeu. Quem perdeu algo nos trens, ok? Letra A. Letra B. No título, pesquisadores calculam quanto tempo perdemos com distrações no trabalho. Estudo comandado por economistas concluiu que se distrair é benéfico e estimula a criatividade.
que no caso é o verbo perder, né? Na primeira pessoa do plural do presente do indicativo, tá? Aqui o verbo perder aparece em duas ocorrências, né? No título, letra C. Jovens que se perderam na Floresta da Tijuca deixam o quartel do Alto da Boa Vista. E, prosseguindo no texto, né? Os jovens passam bem e contaram que estão acostumados a fazer trilha no local, mas que, desta vez, erraram o caminho e acabaram se perdendo. Também é uma matéria publicada no Globo, né, em 20 de setembro de 2010. Então, aqui o verbo perder é outro sentido. Vamos lá? Então, após a leitura dos três textos anteriores, faça a associação correta entre o verbo perder e o sentido expresso em cada texto. Por exemplo, letra A. Quem perdeu algo nos trens ou estações, era o que estava lá, né? Seria o quê? Desorientar, se não encontrar o caminho, desperdiçar, ou ficar sem algo, perder a posse? Aí você vai colocar entre os parênteses aqui aquilo que você julgar que seja o significado correto. A letra B. Pesquisadores calculam quanto tempo perdemos com distrações. Seria o quê? Desperdiçar, desorientar-se ou ficar sem algo, perder a posse. E a letra C, erraram o caminho e acabaram se perdendo. Seria o quê? Desorientar-se. Você vai colocar, desperdiçar, vai colocar a letra A, B ou C aqui na coluna da direita, né, nessa colunazinha aqui, para dizer, para encaixar o significado. É como se você estivesse ligando, só que ao invés de ligar, você vai colocar a letra correta, ok? Vamos para a atividade com verbos, né? Complete a lacuna com a forma verbal, escolhendo a alternativa correta. Aqui, se você, aí você tem ter, tivesse, tiver e tem. Leia aquele livro, verbo ter, no futuro do subjuntivo. Ok? Número 2. Caso você, aí, tempo, leia aquele livro, verbo ter no presente do subjuntivo. Qual seria? Teria, tivesse, tiver ou tenha. Aí você vai marcar a alternativa correta. Você vai marcar, vai preencher, vai colocar no caderno e vai enviar as respostas das questões propostas, tá bom? Então, aquela das colunas, né? Marcar ABC, o texto, e as questões propostas com verbos, tá bom? Aguardar a participação de vocês. Estamos aqui para tirar as dúvidas também.